Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Graça e paz, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem. Com alegria estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração. Deus está conosco com sua graça e amor para nos proteger e abençoar. Louvado seja seu santo nome. Que nesse culto possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Que possamos honrá-lo, que possamos testemunhar do seu amor. Que nosso louvor seja santo e suave. Que nossos corações estejam sinceros para com Deus. E que a alegria da salvação esteja entre nós. Amém. Esse mês de junho é um mês muito importante para todos nós. É um mês de celebração dos 103 anos da nossa igreja, da Igreja Metodista em Itaquera. A Deus toda a nossa gratidão. Façamos a leitura do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém. Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja e tem nos livrado de todo mal. A Ele toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Convido os irmãos e irmãs a fazermos uma oração de adoração nesse momento. Baixemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos, ó Deus, somente com o intuito de Te adorar e de engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Vem estar conosco, ó Deus, no decorrer deste culto, que o Senhor receba, Senhor, a nossa gratidão e toda a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso amor por Ti, Senhor. Te adoramos, ó Deus, por tudo que tem feito e por tudo que farás entre nós, ó Deus. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Para esse nosso momento de confissão hoje, eu separei o texto que está lá em Salmos 84, versículo 10, e diz assim: Pois um dia em seus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa de meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Gostaria de nos convidar a essa reflexão de entender como tem sido os nossos dias agora nessa pandemia, esse novo normal, né, que nós temos nos adaptado, apesar de não estarmos no templo físico, como tem sido o momento de adoração a Deus. Nós temos separado qual parte do nosso dia para estar na presença do Senhor, para nos entregarmos e adorarmos e louvarmos a Ele. Então, que nesse momento de confissão nós possamos refletir de como está o nosso relacionamento com Deus e nos entregar verdadeiramente a Ele, pedindo perdão pelas nossas falhas. Oremos.
Querido e amado Deus, nós queremos entregar a nossa vida em Teu altar, Pai. Nos perdoe, Pai, se por algum momento tomamos algum tipo de atitude que Te desagradou, ou se deixamos de tomar alguma que o Senhor esperava que nós tomássemos. Perdoe-nos, Pai, se em algum momento, Pai, colocamos outras situações, outras prioridades à frente do Teu reino, Pai. Que nós possamos diminuir para que Tu cresça, Pai. Torna-nos, Pai, cada vez mais Seus. Sonda o nosso coração, Pai. Que nós possamos ter uma vida, Pai, baseada no altar, cada vez mais entregue, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas enquanto humanos, por pensamentos, atitudes, por talvez ter julgado algum irmão, Pai, enquanto sabemos que não cabe a nós o papel de juízes, Pai, enquanto temos deixado, Pai, falhado de fazer a tua obra, Pai, que nós sabemos que esse é o propósito pelo qual vivemos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos, Pai, a sermos cada dia melhores, seja nesse tempo ou em outros tempos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Momentos de intercessão são vários os pedidos de oração que já foram divulgados durante a semana no nosso grupo de comunicação. Coloque também agora diante de Deus os seus pedidos e oremos juntos.
Graça e paz a todos. Amém? Entramos agora no nosso momento de aviso. Como mencionado anteriormente, este é o mês de celebração dos 103 anos da nossa igreja. Os cultos estão repletos de surpresa, lembranças e recordações. Não percam nossos cultos online. Fique ligado. Informamos também que a campanha de oração entre as famílias da nossa igreja foi prorrogada devido ao momento que ainda passamos aí por conta do coronavírus. Ainda por conta do Covid-19, continuamos em nossas casas, aguardando orientações do Colégio Episcopal para a reabertura dos templos. Em caso de liberação, serão informadas todas as medidas necessárias para a retomada das atividades, visando a segurança, saúde e bem-estar dos irmãos e irmãs. Continuem ligados nos canais da nossa igreja descritos no final do culto. Assista até o final, lá terá a descrição de todos os canais disponibilizados no Instagram, YouTube, Facebook, então você pode estar acompanhando ali as mais recentes notícias, além do grupo da comunicação no WhatsApp. Então, convidamos os irmãos e irmãs a participarem dos cultos de oração que estão sendo realizados todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas, por meio do aplicativo Zoom. Ainda a escola dominical aos domingos, às 10 horas da manhã, tem o nosso momento de estudo, que também estamos utilizando o Zoom. O Zoom é uma plataforma que você consegue baixar na loja de aplicativos do seu celular ou notebook. Você baixa, acessa o link ou a senha disponibilizada no grupo da comunicação. E você tem acesso ao conteúdo das aulas, que são online, são bem dinâmicas, bem bacanas. Dá um pulinho lá e vê como é que estão funcionando essas coisas aí. Ainda o Ministério de Ação Social agradece pelos alimentos e doações recebidas até o momento, várias famílias atendidas e outras tantas exercitando a solidariedade. Deus continue abençoando a cada mão estendida em favor dos mais necessitados. Como parte de louvor e gratidão a Deus, temos a oportunidade agora de contribuir com a casa do Senhor com nossos dízimos e ofertas, a fim de mantermos a obra. Mesmo em tempos de pandemia, as obrigações financeiras continuam. Na parte de baixo da tela estão sendo reproduzidos os dados bancários para depósito, os quais podem ser efetuados por meio do aplicativo do seu banco via celular. Deus esteja abençoando todas as ofertas recebidas de cada irmão e irmã, provendo de saúde e prosperidade. Convidamos agora o nosso grupo de louvor. Em seguida, o nosso pregador da noite será o nosso superintendente distrital, pastor Ronald, da igreja de Arthur Alvim. E de antemão queremos agradecer por ter aceito o convite. Logo após a pregação da palavra, haverá a oração final e a bênção com a nossa pastora Cidinha. Espero que você esteja bem, você e sua família. Deus continue abençoando você, abençoando sua casa. Cuide-se nesse momento aí. Se tiver que sair, saia com os devidos cuidados, com a devida proteção, para que você continue bem. Deus esteja abençoando a sua vida. Forte abraço. Graça e paz. Como é bom mais uma vez nós podermos iniciar esse momento de louvor e adoração ao Senhor. E eu te convido desde já a você abrir o seu coração e adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje eu estou aqui acompanhado com o Gabriel e no vídeo também a minha irmã está cantando junto com a gente. Que você possa, no mesmo espírito de adoração que nós, louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei,
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, verso 4. Bom, gente, boa noite. Para este nosso último cântico, eu separei Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sobre o que a gente pode refletir desse versículo é sobre a gente entregar todos os nossos medos, nossas inseguranças, nossos conflitos, entregar tudo isso a Deus, ao Senhor. Porque Ele sempre vai estar ali nos ouvindo, nos apoiando, nos fortalecendo para tudo o que a gente precisar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Graça e paz, irmãos e irmãs da nossa Igreja Metodista em Itaquera, pastora Cida, que Deus abençoe vocês nesse tempo de aniversário, que Deus abençoe a liderança dessa igreja, nesse tempo em que celebram 103 anos de vida e missão nesse lugar. E quero agradecer o convite feito a mim para trazer a mensagem nessa noite. São tempos que nós estamos aprendendo a lidar com essas situações. Era para eu estar aí com vocês. Infelizmente, diante da situação de pandemia, não deu para estar. Com certeza,
haverão outras oportunidades em que eu possa estar aí com vocês para a gente poder celebrar ao Senhor juntos. Nessa noite de aniversário, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao 10. 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 até o verso de número 10. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Que Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, quando você lê a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, um comentário que muita gente faz é que tem duas coisas do Antigo Testamento que às vezes dificultam um pouco a leitura. É o texto de Levítico, que é um texto assim muito técnico, e as pessoas dizem, é cansativo às vezes ler o texto de Levítico. E uma outra coisa que às vezes cansa essa leitura são as genealogias. Né? É fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. E esse texto que nós lemos, ele está numa genealogia. Se você, por exemplo, pegar 1 Crônicas, você vai ver que desde o capítulo 1, ele começa com genealogia, e ele segue falando de genealogia, e ele vai assim até o capítulo 8, até o capítulo 7, digo. São só genealogias. Mas o interessante dessa genealogia do capítulo 4 é que o autor estava escrevendo, e aí ele diz assim no verso 7, os filhos de Elás, Eretê, Izar e Etinã, Cós gerou Anubê e Azobebá, e foi pai de famílias de Arel, filho de Arum. E de repente ele para a genealogia. Ele para contar a história desse sujeito chamado Jabes. E ele é como se dissesse assim, olha, não basta dizer o nome dele, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história dele, por o mínimo que seja, eu preciso contar uma coisa para vocês extremamente importante sobre esse sujeito chamado Jabes. E o que ele conta da história de Jabes é que Jabes orou. Essa é a história que ele relata aqui. Esse sujeito fez uma oração. E a oração que ele fez, Deus concedeu o que ele tinha pedido, diz o texto. Jabes deve ter tido uma vida muito dura. O nome dele já não lembrava coisa boa, o nome dele já lembrava dor, sofrimento, angústia. A mãe sofreu no parto, e quando deu à luz, o menino nasceu, ela disse, olha o nome que vai dar para esse menino. Dor. Sofrimento foi o que eu senti. E assim ele foi se desenvolvendo, crescendo com um nome complicado. Eu costumo dizer, outras vezes que preguei nesse texto, é como se você tivesse um filho e chamasse ele de problema. E aí o moleque está com olha o problema ali do lado. Jabes teve esse nome que de alguma forma marca o sofrimento que ele causou para a mãe. Mas o texto diz para nós que isso não deixou que ele fosse vencido por causa de algum trauma, talvez, por causa de alguma situação lá do passado. Não. Jabes cresceu, se desenvolveu, e pelo que o texto diz para nós, pela oração que ele faz, ele foi alguém que confiou em Deus. Porque o texto diz para nós no verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes. Uma outra tradução, oxalá que me abençoes. Ainda numa outra tradução, eu quero muito ser abençoado. Sabe, irmãos e irmãs,
Uma das coisas bonitas na nossa vida, quando nós estamos crescendo em fé, quando nós estamos caminhando com o Senhor, é o desejo, é o querer ser abençoado. 103 anos de vida em missão, irmãos e irmãs. 103 anos aonde essa igreja está com as portas abertas. É porque com certeza muitas pessoas entraram por essas portas com esse desejo de ser abençoado. E nesses 103 anos, com certeza, muita gente foi abençoada nessa igreja. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de se colocar diante de Deus em oração no altar dessa igreja, pedindo e clamando ao Senhor: eu quero ser abençoado. Quantas pessoas, talvez passando dificuldades, passando por problemas, se colocaram na presença de Deus, dizendo: Senhor, tomara que me abençoes. Como é bom, irmãos e irmãs, quando nós sabemos a quem nós estamos orando. E Jabe sabia, porque o texto diz, ele invocou o nome do Senhor dizendo: eu quero ser abençoado, eu desejo ser abençoado. Quando eu olho para esse texto e vejo essa primeira expressão, eu vejo o anseio de alguém que quer, que deseja, que anseia que o Senhor esteja caminhando ao seu lado. Tomara que me abençoes. Uma outra coisa, o texto diz assim: e me alargues as fronteiras. Ele diz: eu quero ser abençoado. E no texto original ele diz: eu quero que o Senhor alargue as minhas costas. As costas seriam as fronteiras. Ele tinha uma terra, ele tinha alguma coisa que era dele, mas ele queria ampliar, ele queria ter mais. Qual é o erro em você pedir a Deus para ter um pouco mais? Nenhum. Não há erro nenhum em você dizer para o Senhor assim: Senhor, eu queria melhorar de vida. Senhor, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter uma casa, eu queria poder viajar. Não há problema nenhum em pedir isso a Deus. Para que Deus dê caminho, para que Deus possa te ajudar, para que você melhore de emprego, para que você tenha condições financeiras para poder fazer isso. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando a gente entende que a bênção de Deus está só nisso. O problema é essa teologia negativa, essa teologia ruim, essa teologia pecaminosa que é pregada em muitas igrejas por aí, que é a teologia da prosperidade, que diz assim: olha, não, a pessoa é abençoada se ela tem bênçãos materiais, se ela tem o melhor carro, se ela tem um cartão ilimitado, se ela tem a melhor casa, se ela pode viajar para onde ela quiser, então ela é abençoada. Essa teologia é mentirosa, essa teologia é pecaminosa, porque ela coloca o valor da graça de Deus e da bênção de Deus nas coisas. E a graça de Deus e a bênção de Deus não estão nas coisas. Se você ler o Antigo e o Novo Testamento, você vai descobrir que prosperidade para o homem do Antigo e do Novo Testamento era ter casa para plantar e ter filho. Isso é um homem ser abençoado no Antigo e no Novo Testamento. Ele tem a terra que ele planta e ele tem filhos e filhas. Por que você lê o Antigo Testamento, os homens e as mulheres tinham muitos filhos? Por quê? Porque ele precisava de alguém para ajudá-lo a cuidar da terra, a plantar, a colher. Naquele tempo não tinha INSS, não tinha aposentadoria por tempo de serviço. Honra teu pai e tua mãe significava: cuide do seu pai na velhice. Por quê? Porque quando o pai envelhecia, ele não tinha mais como carpir a terra, não tinha como arar a terra, não tinha como ir lá colher. E aí, quem cuidava dele? O filho e a filha. Eram os filhos que tinham que cuidar do pai. Então, prosperidade lá no Antigo e Novo Testamento era ter terra e ter filhos. Não era ter o melhor camelo. Não era ter uma casa na praia, não. Entenda. Quando o texto diz aqui que o Senhor alarga as fronteiras, ele está dizendo assim: Senhor, que eu seja abençoado. E que eu possa alargar, que eu possa ter um pouco mais. Amém. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, entraram pelas portas da igreja de Itaquera com esse anseio no coração também?
Quero melhorar de vida. Quero ter uma vida diferente. Eu quero prosperar espiritualmente. Quantas pessoas melhoraram de vida, ampliaram seus limites emocionais, ampliaram seus limites espirituais a partir dessa comunidade. A palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quantas pessoas foram abençoadas nessa comunidade já? Quantas pessoas puderam alargar as suas fronteiras? O quanto essa igreja avançou em 103 anos. E com certeza, esse é o tempo para essa igreja poder avançar mais. Mesmo em tempo de pandemia, nós confiamos em Deus e cremos que Deus pode alargar as nossas fronteiras. Que esse seja um tempo em que a igreja metodista em Itaquera cresça, avance. O Senhor é que nos dá prosperidade. O Senhor é que caminha ao nosso lado. O Senhor é que nos faz prosperar. Que o Senhor prospere a vida da pastora Aparecida, do pastor Osmar, do filho. Que o Senhor prospere a vida da liderança dessa igreja. Que o Senhor prospere a vida daqueles e daquelas que estão nessa comunidade. Que o Senhor alargue as suas fronteiras. Não só, como eu disse, nas questões materiais, mas que alargue as fronteiras emocionais, as fronteiras espirituais. Que o Senhor faça expandir essa comunidade. Que desejo bonito é esse, que pedido bonito é esse do Jabes. Ele disse: olha, eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu também queria alargar as minhas fronteiras. Não há problema nenhum em pedir a Deus aquilo que você deseja. O problema não é esse. O problema é quando você coloca toda a sua alegria nisso, nas questões materiais. Não, a nossa maior alegria é o Senhor. E se você coloca a sua alegria, a sua fé no Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Jabes não para por aí, ele diz assim: que me alargues as fronteiras, que a tua mão, que seja comigo a tua mão. Que me alargues as fronteiras e chega comigo a tua mão. Lá no Novo Testamento existe uma expressão que aparece volta e meia, que diz assim: e a boa mão do Senhor estava com eles. A boa mão do Senhor. Ao longo desses 103 anos, meus irmãos e minhas irmãs, quantas foram as vezes em que a boa mão do Senhor esteve com essa igreja? Quantas foram as vezes em que a boa mão do Senhor caminhou ao lado dessa igreja, da sua liderança? Em meio aos desafios, em meio às lutas, em meio às dificuldades enfrentadas, em meio aos problemas, a boa mão do Senhor esteve com essa igreja. Que a boa mão do Senhor continue com vocês. Que a boa mão do Senhor faça com que essa igreja continue avançando. Que a boa mão do Senhor esteja ao lado da liderança dessa igreja. Que a boa mão do Senhor esteja com cada membro dessa igreja. Que me preserves do mal, diz o texto. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde as pessoas acabam sofrendo o mal. Não só pela pandemia, mas pela ganância, pela falta de amor, pela falta de perdão, de misericórdia. Jabes disse assim: Senhor, me preserva do mal. Que nesse tempo de pandemia o Senhor preserve essa igreja. O Senhor caminhe com vocês. Que o Senhor não deixe que o homem mau chegue perto dessa igreja. Que o Senhor guarde essa comunidade. Que a graça de Deus se revele a vocês. Que a graça de Deus se mantenha presente para que o mal não chegue nas portas dessa igreja. Com certeza essa igreja em 103 anos já sofreu ataques. Já passou por situações onde o mal se achegou aí. Mas ela venceu e continuará vencendo, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Jabes ainda diz assim: de modo que não me sobrevenha aflição. Há estudiosos que dizem que o final dessa oração, na tradução em português, quando nós traduzimos, foi traduzido assim: de modo que não me sobrevenha aflição, no texto original seria algo assim: e que eu não cause dor. E que essa lembrança teria a ver com o nome dele. O nome dele, que era dor, sofrimento. Quando ele encerra a oração, ele diz assim: Senhor, que o Senhor me preserve do mal,
e que eu não cause dor. Desde a primeira vez que eu li esse texto e descobri essa tradução, que eu olho para esse texto com outros olhos, né? É uma oração bonita porque ele pede para ser abençoado, porque ele pede para alargar as fronteiras, porque ele pede que a mão do Senhor seja com ele, que o Senhor preserve do mal, mas ele também diz assim, e que eu não cause dor. Que eu não seja a causa do sofrimento. Meu irmão e minha irmã, meu desejo para essa igreja é que vocês avancem, que vocês alarguem as fronteiras, que vocês estejam sempre caminhando para frente. E que a nossa igreja, aí em Itaquera, seja aquela igreja onde as pessoas podem se achegar, onde elas podem clamar, onde elas podem se encontrar e elas possam rir, elas possam se alegrar. E que as pessoas que aí forem com as suas dores possam ser tratadas e curadas. Onde elas forem com as suas dores, elas possam ser amadas. Porque a graça de Deus se manifesta nessa igreja. Nesse tempo de aniversário, que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor caminhe ao lado dessa igreja. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor alargue as fronteiras. Que a boa mão do Senhor esteja com vocês. Que Ele preserve do mal. E que aqueles e aquelas que se achegarem por aí com dores, com dificuldades, que essa igreja possa acolhê-los. Porque essas pessoas também serão abençoadas dentro das portas dessa comunidade. Mais uma vez, que o Senhor abençoe a pastora Cida. Que o Senhor abençoe a sua família e toda a liderança dessa igreja. Fiquem com Deus, irmãos e irmãs. Graças e paz, irmãos e irmãs, nós estamos nos encaminhando para o momento final do nosso culto nessa noite e eu quero te convidar para o momento de oração, que você possa apresentar diante de Deus os seus motivos de oração. E eu convido também os irmãos e as irmãs da Igreja Metodista do Tatuapé que possa também nos unir agora, um só coração, um só espírito em oração. Pai de amor, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, nós te agradecemos pela tua graça e te suplicamos os teus cuidados sobre os nossos motivos de oração que agora nós apresentamos diante do teu trono de graça. Que o Senhor possa enviar o teu socorro divino para cada circunstância que precisa da tua graça e do teu cuidado, Deus. Nós oramos por todas as famílias da nossa comunidade, que o Senhor abençoe também as famílias da Igreja Metodista do Tatuapé, que o Senhor esteja com cada família que nós estamos nesse mês de campanha de oração pelas famílias, que elas também, ó Deus, recebam o teu cuidado nesse instante. Nós oramos, ó Deus querido, pela vida do nosso país, pelas pessoas que estão trabalhando na área da saúde, pelas outras pessoas que estão saindo das suas casas agora para o trabalho, que o Senhor esteja guardando e protegendo a vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor esteja confortando o coração das famílias enlutadas e que o Senhor esteja enviando a provisão divina para quem esteja passando necessidade, Deus, que o Senhor esteja também derramando o teu cuidado, Deus, sobre a vida daquelas pessoas que estão com problemas familiares. O Senhor sabe e conhece a necessidade de cada uma dessas famílias, que o Senhor possa enviar o teu socorro, o Senhor possa enviar da libertação, do livramento, de tudo aquilo que eles estejam necessitando nesse instante, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos agradecidos a Deus por esse dia em que celebramos o culto de ação de graças pelo aniversário da nossa comunidade, pelos seus 103 anos de vida e de serviço. Nós agradecemos especialmente a vida do pastor Ronald e enviamos o nosso abraço também à Igreja Metodista em Arthur Alvim. Nós vamos receber a bênção e antes disso eu quero pedir para você que nesse momento em que o comércio está voltando a funcionar, que você tenha consciência da importância de permanecer em casa, de tomar todos os cuidados. Quem ama, cuida, então que você possa cuidar de quem você ama, evitando sair sem necessidade de casa, tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação. De maneira que estejamos orando também para o nosso retorno, que esperamos em breve nos encontrar presencialmente, mas esse momento também vai requerer de nós algumas mudanças, que
Deus esteja nos orientando e nos conduzindo. Então vamos receber a bênção. Que a bênção de Deus Pai, que a bênção de Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo esteja sobre nós, sobre nossa família, sobre o nosso país, sobre todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento se unem nesse culto a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é